Você conhece a Rádio Web Divulgar? Somos uma rádio espírita que funciona com uma intensa programação musical e informativa durante 24 horas. Para ouvir a rádio, basta acessar o site www.divulgar.net. Ditosos, ditos e ditados para o Evangelho no Lar. Se encontra à disposição nas principais plataformas de venda. E um bom Evangelho no Lar para todos. Boa noite a todos. É uma grande alegria estar aqui com vocês da Associação Médico Espírita do Maranhão. É a primeira vez que eu participo das atividades dessa Associação Médico Espírita, então eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui e pedir a Jesus que nos abençoe, que nos ilumine e que nos ajude a aprender um pouco juntos com as reflexões que nós faremos na noite de hoje sobre imunidade espiritual e sua relação com a imunidade corporal, com a imunidade orgânica. Meu nome é Vicente Pessoa, eu sou médico infectologista e participo das atividades da Associação Médico Espírita de Goiânia. É muito comum as pessoas se aproximarem das associações médico-espíritas fazendo alguns questionamentos a respeito das influências espirituais na saúde. E nós sabemos que a obra espírita, especialmente a obra de André Luiz, a obra de Emmanuel, elas trazem inúmeras informações a esse respeito. A saúde espiritual influenciando na saúde corporal. Mais especialmente dentro da minha especialidade, uma vez que eu sou infectologista, é muito comum as pessoas me convidarem ou me perguntarem sobre a parte imunológica. As emoções realmente têm alguma influência no sistema imunológico humano? O que é imunidade espiritual? O que é imunidade corporal? E pode parecer, à primeira vista, que o Evangelho de Jesus está muito distante da nossa imunidade corporal, dos nossos leucócitos no sangue, dos nossos anticorpos. Afinal de contas, o que tem a ver a boa nova, a mensagem renovadora de Jesus, o Consolador prometido, com as nossas forças de defesa orgânicas? É muito mais natural nós concordarmos, entendermos e aceitarmos que a boa nova que Jesus nos trouxe, representadas principalmente pela capacidade especificamente de amarmos uns aos outros, de amarmos a Deus, pelas preces, pela capacidade de perdoar, pela caridade, pela prática do bem, ter um efeito muito maior e muito mais compreensível e lógico na nossa imunidade espiritual. E, na verdade, o que essa palavra imunidade significa? Imunidade é uma palavra que refere-se à nossa capacidade de nos tornarmos imunes, de não sermos agredidos, de não sermos influenciados, de não sermos prejudicados por algum fator. Quando nós falamos de imunidade espiritual, nós, obviamente, estamos falando da nossa capacidade de não sermos influenciados por fatores espirituais. E para que a gente não seja influenciado por fatores espirituais negativos, obviamente, porque a influência espiritual saudável e benéfica ela é muito bem-vinda, através da inspiração, através do contato com os benfeitores espirituais, ela é muito bem-vinda. Mas a influência espiritual maléfica, que traz malefícios para a saúde, os processos obsessivos, os processos de fascinação, eles podem nos acometer, uma vez que nós não estamos preparados espiritualmente para lidar com eles, a nossa imunidade espiritual não está reforçada. Portanto, esse conceito de imunidade espiritual, ele refere-se de uma maneira lógica e racional aos conceitos que Jesus nos trouxe.
a renovação íntima, a reforma transformadora que nós temos que fazer dentro de nós mesmos, combatendo as nossas sombras, combatendo as nossas dificuldades, combatendo o nosso egoísmo, orgulho e vaidade, para que dessa forma, fortalecidos espiritualmente, praticando a desmaterialização, praticando o desapego, praticando a doação, nos conectando com o Criador, nós possamos evitar essas influências externas maléficas de amigos espirituais desencarnados ou até mesmo de outras pessoas encarnadas, contribuindo dessa forma para a construção da nossa própria felicidade, da nossa própria paz, que é o que todos nós almejamos. Mas será que essa imunidade espiritual, ela influencia direta ou indiretamente na nossa imunidade corporal? Então, dessa forma, nós vamos trazer algumas imagens aqui para tentar fazer essa associação entre o Evangelho de Jesus, a construção da imunidade espiritual e sua influência e os seus efeitos na imunidade orgânica. Então, o sistema imunológico humano, o sistema imunológico orgânico, ele tem algumas funções muito importantes, muito bem descritas, né? Então, o sistema imunológico, ele é esse exército que nós temos no nosso sangue, nos nossos órgãos e tecidos, que combatem as invasões de micro-organismos, sejam eles bactérias, vírus ou fungos, que possam invadir o nosso corpo, causando um desequilíbrio, causando doenças e alterando a nossa homeostase, o nosso estado de equilíbrio, o nosso estado de saúde. Então, o nosso sistema imunológico ele é esse exército que combate esses invasores. Além disso, o nosso sistema imunológico ele também é capaz de combater os tumores, as células tumorais. E tem uma terceira função, que é a função de, assim, digamos, de lixeiro. Ele é capaz de recolher os restos celulares, os corpos estranhos que invadem o nosso organismo e que não pertencem ao organismo. Por exemplo, as pessoas que trabalham aspirando areia, por exemplo, elas aspiram muito areia nos pulmões, então o nosso sistema imunológico é capaz de engolir e fagocitar, né, vamos dizer assim, esses grãos de areia no nosso pulmão, e a gente consegue ver isso nas nossas células imunológicas quando nós analisamos-nas pelos microscópios. Então, essas três grandes funções, mas nós vamos nos concentrar na função de combate aos micro-organismos. Então, ele funciona dessa forma. Existe um radar, que são células sentinelas, que ficam funcionando como verdadeiros batedores, que saem à frente, vão lá na periferia, fazer a ronda, ver se está tudo certo, se não tem nenhum invasor, e se tiver diante de um invasor, elas disparam um alarme, convocando outras células de defesa para o combate e dessa forma tentando nos defender desses invasores. Então, nessa imagem nós temos essa representação, um espinho, por exemplo, que rompe a nossa pele, que é essa imagem cinza ali à esquerda, e ele é cheio de bactérias microscópicas. Essas bactérias, quando entram ali no nosso tecido, debaixo da pele, elas emitem alguns sinais químicos. E esses sinais químicos acabam atraindo as células de defesa para os tecidos, né, para aquela região. E nós vamos vendo ali o sangue percorrendo essa região e saindo ali as células de defesa para esse combate. E elas são, então, ativadas, elas mudam de tamanho, mudam de forma, mudam de atitude, elas se tornam mais agressivas para combater o inimigo ali presente. Então, são esses sentinelas que disparam esse alarme, e aí começa uma verdadeira conversa entre essas células, que é muito importante para o bom funcionamento do sistema imunológico, né? É preciso que essas células, que têm diferentes papéis, assim como um exército, tem o major, tem o capitão, tem o tenente, tem o coronel, cada um tem a sua função. As nossas células de defesa também, cada uma tem a sua função, e elas precisam conversar entre elas para terem uma sintonia perfeita, uma coesão perfeita. Então, aqui nós vamos ver, por exemplo, uma célula que é um macrófago que capturou uma bactéria e está mostrando essa bactéria para um linfócito, e esse linfócito vai produzir anticorpos contra essas células, contra essa bactéria ou esse vírus, por exemplo, ajudando as células no combate. Então, os anticorpos são verdadeiros mísseis que nós produzimos, que atingem esses vírus e que ajudam as células, porque as células também destroem, né? Elas vão lá e fagocitam, e engolem, devoram aqueles agentes causadores de doença.
Aqui é uma foto real, aquela era uma foto de desenho, aqui é uma imagem real, né, dessa célula dendrítica que está aí na imagem, mostrando uma pequena bactéria para um linfócito que vai passar a produzir anticorpos. Esse sistema é tão sofisticado que ele é capaz de responder de diferentes maneiras. Então, para determinadas doenças, é muito interessante que ele responda de uma maneira X, ou para outras doenças, é interessante que ele responda de uma maneira Y. Né? E se há um desbalanço nessa resposta, por exemplo, para determinada doença, é preciso que ele responda da maneira X, mas ele acaba, por um equívoco, respondendo da maneira Y, a pessoa pode desenvolver as formas graves da doença. Um exemplo claro que nós vemos e conhecemos muito dos evangelhos são as pessoas portadoras de hanseníase, que antigamente era chamada de lepra. Né? Existe a forma pequena da hanseníase, que dá apenas uma mancha, sem sensibilidade, e existe a forma, vamos dizer assim, mais disseminada, mais espalhada, que é uma forma mais grave. Por que umas pessoas têm a forma mais leve e outras têm a forma mais grave? As pessoas que têm a forma mais leve, elas respondem da maneira adequada, da maneira X, por exemplo. E as pessoas que têm a forma mais grave, elas respondem da maneira Y. Então, existe esse distúrbio do sistema imunológico que é capaz de nos deixar mais ou menos graves, dependendo da resposta como ela é dada. Né? Para a ciência médica tradicional, isso é definido apenas por fatores genéticos, mas nós sabemos que, como nós veremos na segunda parte da exposição, que o pensamento e o espírito pode ter uma certa influência sobre isso. E, além disso, também tem uma característica muito importante do sistema imunológico, que é o freio. Ele precisa ser freado, né? Uma vez que ele dispara a resposta, como é que ele sabe que ele tem que parar? Né? Que a guerra já acabou, que a guerra foi vencida, e que ele não precisa mais produzir esses fatores inflamatórios para combater aquela infecção. Vejam vocês nessa imagem um tanto de letrinhas e siglas, que são todas substâncias químicas inflamatórias. Então, nós vemos ali, por exemplo, IL-6, que é a interleucina 6, nós vemos IL-12, que é a interleucina 12, e várias outras substâncias que estimulam as células a responderem de maneira X ou Y. E quem que seleciona como essas substâncias serão produzidas? Né? Esse é o grande mistério, essa é a grande chave da nossa conversa. Né? Essas nossas células de defesa do nosso sistema imunológico, elas têm origem no sangue, né? Elas têm origem na medula óssea, nos ossos longos, né? O nosso fêmur, o nosso úmero, eles produzem sangue lá no interior. Na linguagem popular, é o tutano, né? Que nós vemos nos animais mamíferos. É lá que produz-se as células de sangue. E essas células têm origem de uma célula-tronco, como a gente vê aqui em cima, que é chamada em inglês de stem cell. Essas células-tronco, elas são capazes de se diferenciar em todas as células do sistema imunológico, como nós estamos vendo aqui. Né? E elas nunca acabam, porque quando elas se diferenciam em uma outra célula, ela também faz uma cópia dela mesma. Então isso se renova e nós acabamos produzindo sangue ao longo de toda a nossa existência, até 100 anos de idade, nós estamos lá produzindo nosso sangue de maneira eficiente e permitindo que a nossa encarnação continue preservada. E aqui também existe um papel dessas substâncias inflamatórias. Né? Por que a célula, essa célula-tronco, ela se transforma, por exemplo, numa hemácia, numa plaqueta, num monócito, num neutrófilo, num eosinófilo? O que faz com que em determinado momento nós produzimos mais de uma do que de outra? Né? Novamente, a ciência ela vai falar de fatores genéticos, de fatores ambientais, mas André Luiz nos traz uma ideia muito mais clara de que isso pode ter também uma certa influência do nosso pensamento. Então, aqui nós encerramos essa parte do sistema imunológico orgânico, trazendo essas noções gerais apenas, para que a gente possa posteriormente discutir o papel da espiritualidade, o papel da religiosidade sobre essas questões. A espiritualidade é uma palavra muito específica e que ela diferencia-se, por exemplo, de religião e de religiosidade. Do que nós estamos falando? Né? O que é religião? O que é religiosidade? O que é espiritualidade? Então, nesse artigo publicado na Revista Brasileira de Clínica Médica, a espiritualidade na prática clínica, o que o clínico deve saber? Nós vamos ver que religião é um conjunto de dogmas e práticas próprias de uma confissão religiosa. Apenas isso. A religiosidade é a extensão na qual o indivíduo acredita, segue e pratica uma religião.
podendo ser organizacional ou não organizacional. Então aqui nós podemos ver aquela famosa frase que nós conhecemos: eu sou católico não praticante. Quer dizer, o indivíduo é da religião católica, mas ele não frequenta. Ou seja, ele não tem religiosidade, ele não exerce aquela religião, ele não vai na igreja, ele não comunga, ele não confessa, ele não segue os dogmas daquela religião. Então ele tem a religião, mas não tem a religiosidade. E a espiritualidade é algo muito mais profundo, muito mais complexo, porque é uma busca pessoal para entender as questões finais sobre a vida, o seu sentido, qual o sentido da vida, sobre as relações das pessoas com o sagrado ou transcendente, e que pode ou não levar ao desenvolvimento de práticas religiosas e formação de comunidades religiosas. Então, aquela pessoa que busca uma explicação, uma resposta para os mistérios da vida, ela é extremamente espiritualizada. E aí nós chegamos à situação de, por exemplo, até um ateísta ser espiritualizado, né? Desde que ele tenha essas preocupações, de onde que vem o universo, por que nós aqui estamos, o que eu preciso fazer para ser uma pessoa melhor. Essa conexão com o transcendente, com o sagrado, com o misterioso, com o universo, é espiritualidade. Então, se a gente pudesse resumir em poucas palavras, religião sou eu com os outros, é como os outros me veem, me enxergam, como eu me intitulo para os outros. Religiosidade sou eu comigo mesmo, é a satisfação que eu dou a mim mesmo para a minha religião, para o exercício da minha religião. E a espiritualidade sou eu com Deus, ou sou eu com o universo, sou eu com a natureza, seja lá o nome que você queira dar para aquilo que você considera como transcendente ou sagrado. No caso do espiritismo, sou eu com Deus mesmo. Então, é uma maneira de nós entendermos a diferença entre religião, religiosidade e espiritualidade. Mas e a imunidade? Tem relação com a espiritualidade de verdade, né? Na verdade, essa religião, essa relação sempre existiu. A relação da espiritualidade com a prática médica sempre existiu. No início dos tempos em que a prática médica começou a ser organizada, acolhidas por templos religiosos, por instituições religiosas ou até mesmo por pessoas religiosas. Então existiam vários hospitais, né? Inclusive nas guerras em que voluntários religiosos eram os responsáveis pela prática médica da época, e essa relação sempre existiu, então, entre a prática da espiritualidade e a prática médica. Em mais ou menos 1910, Sir William Osler, que foi um médico famoso, inclusive tem um sinal, o sinal de Osler, né, que nós vemos na endocardite infecciosa, ele escreve esse artigo no British Medical Journal, o Jornal de Medicina Britânico, em 1910, onde ele explicita a fé que cura, the faith that heals. E isso já foi um choque na época, foi algo muito ousado, muito à frente do seu tempo, onde ele consegue já trazer a relação entre a crença do paciente e os mecanismos de cura, muito embora ele não soubesse explicar como, mas ele já enxergava ali uma relação entre a postura do paciente diante da vida e os processos de cura. Pacientes com as mesmas doenças, um que tinha bastante fé e outro que era descrente, evoluíam de maneiras diferentes em relação à mesma doença. E ele então publica esse artigo. E se hoje nós já temos dificuldade em mostrar isso dentro da academia, já sofre um certo preconceito, imagina em 1910, quando William Osler traz então essas ideias, mas para mostrarmos que a medicina, os médicos e os pesquisadores já vêm associando essas questões com a saúde e com a cura há muito tempo, não é uma coisa de agora. Por agora, por exemplo, nós temos incontáveis publicações nas revistas indexadas, nos bancos de dados médicos, mostrando o impacto da espiritualidade na saúde física, isso em todas as áreas do conhecimento médico. Então, nós temos artigos e trabalhos mostrando os benefícios da espiritualidade nas doenças cardiovasculares, pessoas que se recuperam melhor de infarto agudo do miocárdio, pessoas que lidam melhor com hipertensão arterial, nos serviços de hemodiálise, pessoas que vão melhor, que têm um coping melhor, né, uma lead melhor com aquilo, em pacientes portadores do vírus HIV, em doenças psiquiátricas, os pacientes eles acabam evoluindo melhor, tendo uma melhor resposta às medicações, até mesmo em cirurgias ortopédicas, pessoas que se recuperam mais rapidamente, por exemplo, de lesões de menisco no joelho, que operam e são mais espiritualizadas e até mesmo mais religiosas,
essas pessoas acabam tendo uma evolução mais satisfatória quando comparada com os seus pares que não têm essa espiritualidade muito exacerbada. Então, nós cansamos de ver esse tipo de publicação, esse tipo de artigo associando essas duas coisas, mostrando que realmente tem benefício, e por pesquisadores idôneos e pesquisadores até mesmo ateístas, que acabam estudando o impacto da espiritualidade na saúde humana. Isso é tão importante que existem jornais e revistas médicas especializadas na publicação desse tipo de artigo com fator de impacto até razoável. Nesse caso aqui, o fator de impacto de 0,97, praticamente 1, que é um fator de impacto já até razoável, com vários artigos publicados, né, relacionando essas questões. Journal of Religion and Health, o Jornal de Religião e Saúde, e que é muito citado, inclusive, né? Um jornal que existe até hoje e muito citado. Existem expoentes no mundo, como o Dr. Harold Koenig, da Universidade de Duke, que é um psiquiatra, ele aparentemente ele é ateísta ou ele é neutro em relação às religiões, e ele estuda isso há muitas décadas, tem vários livros publicados, vários artigos, nós vamos mostrar alguns artigos dele aqui daqui a pouco, né? E ele escreveu, dentre várias obras, esse livro, Espiritualidade no Cuidado com o Paciente, Por quê, Como, Quando e o Que eu recomendo a leitura. É um livro que foi trazido para o Brasil pela editora Folha Espírita, que foi fundada pelo Freitas Nobre, Dr. Freitas Nobre, que é o marido da doutora Marlene Nobre, fundadora da AME Brasil e da AME Internacional, nossa matrona. Então, esse livro foi traduzido pela Giovana Campos, que é da Associação Médico Espírita de Santos. Então, eu recomendo a leitura dele para que as pessoas possam dar os primeiros passos em como aplicar a espiritualidade, por quê, quando e onde, né? O livro não é muito grande, mas é um livro muito interessante. No Brasil também nós temos vários expoentes, destacam-se o Dr. Alexander Moreira Almeida, o Dr. Giancarlo Lucchetti, ambos do Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora, também muito respeitado no mundo todo nessa questão de espiritualidade. Eu me recordo que quando nós organizamos o Mednesp 2015 em Goiânia, e nós trouxemos o Alexander, o nome dele na programação foi fundamental para que nós pudéssemos trazer o Dr. Pim Van Lonen e o Dr. Mário Borregaard, que são dois pesquisadores de espiritualidade e saúde, um holandês e um canadense, e que tiveram a possibilidade de vir a Goiânia, mas muito influenciado também pela presença do Alexander, porque queriam um contato mais próximo com esse nosso pesquisador brasileiro, para a gente entender o impacto e o peso do Dr. Alexander também nesse campo da pesquisa mundial. Ele, inclusive, participa desse manifesto para uma ciência pós-materialista, ele assina esse artigo com, inclusive, grandes nomes, como o próprio Mário Borregaard, esse neurocientista canadense, Rupert Sheldrake também, e ali no meio dos nomes, Alexander Moreira Almeida, defendendo essa ideia de que a ciência deveria estudar as coisas além da matéria, ter abertura para estudar os fenômenos psíquicos, os fenômenos ditos paranormais, mas que de paranormalidade não tem nada, é só aquilo que nós não conseguimos explicar com as leis da matéria, mas que o Espiritismo traz outros tipos de conhecimentos e outras leis que acabam explicando esses fenômenos. Então, na hora que nós vamos aplicar a espiritualidade nos pacientes, nós devemos nos lembrar que esses pacientes têm espiritualidade, muito embora o médico possa não ter, o paciente tem. E essa espiritualidade pode ter grande papel e grande impacto na vida dessas pessoas, e por isso podem influenciar as suas decisões, as suas atitudes, a sua conduta durante a doença, a sua resposta ao tratamento, a sua adesão aos tratamentos, enfim. E o médico, o terapeuta, deve estar atento a essas possibilidades para que ele possa atuar com propriedade. Esse trabalho foi publicado pelo Dr. Harold Koenig, mais ou menos em 1996, quando ele mostrou que 96% dos americanos acreditam em Deus, 90% rezam, 70% são membros de igreja e 40% haviam frequentado a sua igreja nos últimos 7 dias, mostrando que a espiritualidade realmente tem um papel muito importante na vida social, na sociedade como um todo. Esses são dados do Censo Brasileiro, onde a gente vê a questão dos tipos de religião preponderantes no Brasil.
nós vamos ver que no século XIX preponderava quase que em sua totalidade a religião católica, e depois, a partir da metade do século XX, nós vamos vendo surgir as religiões evangélicas e a religião espírita ganhando um espaço também cada vez maior, assim como a religião evangélica. Hoje nós temos aproximadamente 3 ou 4 milhões de espíritas que se declaram espíritas no nosso país, o que já é um número considerável. E o Dr. Harold Koenig, ele acaba estabelecendo um modelo que vai explicar como a espiritualidade pode influenciar na saúde. E aqui já começa a interessar para a nossa fala, a nossa reflexão da noite de hoje, porque já vai trazer algumas coisas associadas à imunidade. Então, ele vai dizer que os estados de saúde mental, eles têm a capacidade de influenciar os hormônios do estresse. Por exemplo, a pessoa que tem um estresse mental, uma pessoa que não perdoa, que está sempre nervosa, sempre raivosa, uma pessoa que é sempre irritada, ela produz um grupo de hormônios estressantes que tem a capacidade de frear o sistema imunológico. Esse estresse mental também produz adrenalina, que também tem uma capacidade de atrapalhar o sistema imunológico. E, além disso, essas pessoas, elas podem ter, as pessoas que têm espiritualidade, elas têm o contrário, elas têm uma saúde mental melhor. Né? Então, a prática da religião, com a sua religiosidade, com a espiritualidade, elas contribuem para um estado de saúde mental melhor, o que diminui a produção dos hormônios de estresse e acaba favorecendo o bom funcionamento do sistema imunológico. Então, isso é uma das formas que a religião, a religiosidade e a espiritualidade podem influenciar o nosso sistema imunológico, a nossa saúde. Além disso, essas pessoas que frequentam um templo religioso, uma sociedade religiosa, um grupamento religioso, elas têm um apoio social maior. Essas pessoas, elas acabam vigiando-se umas às outras, têm atividades de suporte, de apoio, recíproco. E isso acaba tendo uma detecção mais precoce das doenças e acaba tendo uma adesão maior ao tratamento. Então, elas vão melhor nas doenças, porque elas são ajudadas e elas geralmente descobrem essas doenças em estágios mais iniciais. E, além disso, essas pessoas mais religiosas, mais espiritualizadas, tendem a ter comportamentos mais saudáveis, um estilo de vida mais saudável. Geralmente não fumam, geralmente evitam bebida alcoólica, têm uma tendência a fazer mais atividade física, a se alimentar melhor do que as pessoas que não têm religião, que não têm religiosidade, e isso acaba também contribuindo para um estado de saúde como um todo melhor do que as pessoas que não têm essa religião, essa religiosidade. Então, uma saúde mental mais equilibrada, um apoio social melhor e maior e hábitos de vida mais saudáveis seriam os 3 pontos que favoreceriam essas pessoas que têm mais espiritualidade a terem mais saúde do que as pessoas que não têm, segundo esse modelo do próprio Dr. Harold Koenig, publicado nesse livro dele, né? Livro de Religião e Saúde, né? Que ele traz esse modelo. E nós sabemos muito bem do estudo da fisiologia humana que realmente o sistema nervoso ele tem uma íntima relação com o sistema imune e com o sistema endócrino e vice-versa. São caminhos de mão dupla. Então o sistema nervoso, através da produção de algumas neurotransmissores, né, adrenalina, noradrenalina, acetilcolina, pode influenciar o sistema imunológico e pode influenciar o sistema endócrino. E além disso, o sistema endócrino, produzindo os hormônios, pode, por sua vez, influenciar também o sistema nervoso e o sistema imunológico. Nós lembramos que as nossas células do corpo, elas funcionam através de mecanismos que nós chamamos de ligação com receptores. Então, elas têm na sua periferia receptores. Então, por exemplo, por que a adrenalina funciona e faz o coração bater mais forte, mais acelerado? Porque nas nossas células do coração tem um receptor para adrenalina, que funciona como uma chave e uma fechadura. Então, quando a adrenalina liga ali naquele receptor, ela gera um efeito na célula do coração. Ela fica mais forte, ela bate mais forte. Se você não tem o receptor, não adianta ter adrenalina. Não vai ter essa resposta, porque a resposta de contrair, ela vem com a ligação da adrenalina com o receptor, certo? E os nossos hormônios funcionam assim.
as nossas células imunológicas, elas têm receptores para todos os hormônios. Então, por exemplo, a tireoide, os hormônios da tireoide, existem receptores para esses hormônios nas nossas células imunológicas. Então, o funcionamento excessivo ou o funcionamento diminuído da tireoide pode afetar o nosso sistema imunológico excessivamente ou não. A adrenalina produzida pelo sistema nervoso também tem receptores nas nossas células imunológicas. A adrenalina pode afetar o nosso sistema imunológico de uma maneira ou de outra. E assim para todas as substâncias. Elas têm receptores para todas as substâncias. Serotonina, dopamina, acetilcolina, gastrina, colecistoquinina, enfim. Pode dizer qualquer ina que você quiser, que isso é produzida pelo nosso corpo, que as nossas células imunológicas terão, então, receptores. Agora, o nosso sistema nervoso, ele é o órgão utilizado pelo espírito para se manifestar aqui no plano material. Então, se o espírito está calmo, o sistema nervoso ele produz um grupo de substâncias químicas específicos. Se o espírito está nervoso, magoado, chateado, ele vai refletir essa emoção no sistema nervoso e o sistema nervoso vai produzir outro tipo de substâncias que vão atuar nas nossas células de maneira diferente do primeiro tipo. Então aí nós já começamos a perceber como que o espiritismo e como que o pensamento pode atuar nas nossas células, né? Então aqui nós vemos diversos tipos de emoções que vão trazer diversas respostas diferentes para o nosso sistema imunológico. Esse impacto é tão importante que essa publicação ela chega ao ponto de ter o seu título da seguinte forma: O Sistema Imune e a Felicidade. E foi publicado numa revista que trata especificamente de imunidade. É uma revista médica, não é uma revista de autoajuda, nada disso. E nessa revista, ele vai dizer o seguinte, que existe evidência suficiente que apoia a hipótese de que os indivíduos que são caracterizados por um estilo de vida mais negativo, mais pessimista, recrutam as suas células imunológicas de maneira mais inadequada, de maneira mais lenta, de maneira menos eficiente do que as pessoas que têm um estilo de vida mais positivo, mais vibrante, mais otimista, né? Pessoas que têm um estilo de vida que busca o autodesenvolvimento pessoal, a transformação íntima, o crescimento pessoal, que se engaja em algum propósito nobre de vida, mostram no seu sangue marcadores inflamatórios que favorecem a resposta do sistema imunológico. Então veja que isso vem sendo estudado dentro da ciência, inclusive com dosagem de substâncias químicas no sangue, tentando quantificar todas essas questões relacionando a felicidade com o sistema imunológico. Isso é muito bem conhecido da medicina e o principal sistema que regula isso é esse sistema de estresse que nós usamos aqui em vermelho, que está lá no nosso cérebro, lá no hipotálamo, né? Que acaba produzindo uma sequência de substâncias químicas que aqui no final vão produzir o famoso corticoide, que todos nós já tomamos ou já ouvimos falar. Então, o excesso de corticoide, como nós vemos aqui na imagem, ele freia o sistema imunológico. Esse tracinho aqui, ó, antes das células do sistema imunológico, significa inibição. Inibe o sistema imunológico, né? Então, o excesso de corticoide inibe o sistema imunológico. Nós já sabemos disso muito bem. Inclusive, nós usamos o corticoide como médicos, justamente para inibir o sistema imunológico algumas vezes, porque é o que a gente quer. Por exemplo, nas pessoas que têm lúpus, que precisam frear o sistema imunológico, porque no lúpus o sistema imunológico ataca a própria pessoa, então ele precisa ser freado. Nos transplantes, para que o sistema imunológico não ataque o órgão, achando que o órgão é uma substância estranha, para que não tenha essa rejeição imunológica, então nós precisamos frear o sistema imunológico, e vários outros exemplos. O preço que essas pessoas pagam acaba sendo um risco maior de infecção, porque o sistema imunológico está freado. Então elas acabam tendo um risco maior de serem invadidas por micro-organismos, bactérias e vírus. Isso é todo um capítulo dentro da infectologia, muito bem conhecido e muito bem estudado. E vários estudos também trazem a relação entre as emoções. Nesse estudo, por exemplo, 80 cônjuges ou pais em luto foram comparados com 80 pessoas sem luto.
e eles foram seguidos, esse luto era de 2 semanas a 6 meses, né? Um luto agudo, um luto crônico. E esse estudo mostra que as pessoas que estavam em luto tinham um estado pró-inflamatório e trombótico maior do que as pessoas que não estavam em luto, né? Mostrando que o sistema imunológico estava alterado e ativado de maneira aberrante, de maneira excessiva, de maneira equivocada, contribuindo para fenômenos trombóticos, tromboses mesmo, que acaba fazendo com que a coagulação seja disparada e essas pessoas tenham a saúde prejudicada. Nesse outro estudo aqui também, 260 pessoas que perderam parentes próximos foram comparadas com 269 pessoas sem perdas. E essas perdas aconteceram 5 a 63 meses antes. Essas pessoas tinham de 34 a 84 anos. E o que se constatou foi que as pessoas que tinham luto, tristeza crônica e excessiva, tinham maiores níveis de interleucina 6 no sangue. E nós vamos ver que a interleucina 6, nessa imagem anterior aqui, ela está aqui presente. Ó. Níveis de interleucina 6, elas significam um sistema imunológico mais prejudicado. Quanto mais alta a interleucina 6, vamos assim dizer. Claro que significam outras coisas do ponto de vista técnico, mas para a nossa compreensão aqui da nossa conversa, basta entender que a interleucina 6 alta atrapalha o sistema imunológico de maneira ideal. Então, essas pessoas tinham mais interleucina 6. E esse outro trabalho mostra que as crianças que foram abusadas verbalmente ou fisicamente na infância também tinham um aumento absoluto de linfócitos CD4 de maneira equivocada, de maneira em excesso, fazendo com que a imunidade celular fosse superativada. E esses autores trazem uma associação entre essa ativação excessiva do sistema imunológico e doenças autoimunes. Olha só, o estresse emocional faz com que o sistema imunológico seja ativado de maneira excessiva, e isso pode explicar parte dos casos de doença autoimune, em que o sistema imunológico agride a própria pessoa, achando que partes do seu corpo são invasores, são inimigos, né? O lúpus é essa doença modelo, né? É a doença mais conhecida de doença autoimune. E aqui, como eu comentei da interleucina 6, esse é um trabalho produzido e publicado pelo Harold Koenig, da Universidade de Duke, onde ele vai mostrar que as pessoas que nunca frequentam religião, elas têm um nível alto de interleucina 6. Aquelas que frequentam a sua atividade religiosa 1 a 2 vezes por ano, até 1 a 2 vezes por mês, elas têm níveis mais baixos de interleucina 6. E aquelas que frequentam 1 vez por semana ou mais, têm níveis mais baixos ainda de interleucina 6, mostrando uma associação entre a religiosidade, a espiritualidade, com menores níveis de interleucina 6 e mais equilíbrio imunológico. Esse outro trabalho, ele mostra uma coisa muito impressionante, que é o seguinte, que estão assinaladas em vermelho, que frequentar o serviço religioso, cerimônias religiosas na última semana, ela tem um impacto tão importante na proteção contra a meningite, que foi o que foi estudado, como a própria vacina de meningite. E a vacina é o nosso padrão ouro de comparação, né? É a proteção máxima. A vacina contra a meningite C, nesse caso, né? É a proteção máxima contra a meningite. Então, frequentar a religião, ter religiosidade, espiritualidade, foi tão bom para proteger quanto a vacina. É claro que ninguém aqui está defendendo que não se deve vacinar, deve se vacinar, mas isso mostra que aquela tríade do efeito da religiosidade, né, saúde mental, apoio social e hábitos de vida mais saudáveis, podem trazer esse impacto positivo na saúde, tão importante quanto uma vacina, né? E nesse outro artigo, cujo título é Sorria, está no seu sangue? O que está no seu sangue? A resposta está no seu sangue. Ele traz essa ideia de que essas práticas integrativas de yoga, meditação e até a música, terapia, quando é feita por mais de 10 dias seguidos, pode diminuir os níveis de corticoide, pode diminuir os níveis de interleucina 6, contribuindo para uma melhor resposta imunológica também. A meditação, a prece, né? Tudo isso pode ter esse impacto de maneira longo prazo. Mas então nós chegamos finalmente no que o Espiritismo pode dizer, e é claro que dentro da obra de André Luiz eu poderia ter retirado outros trechos para
trazer aqui para a nossa discussão, porque André Luiz fala sobre isso várias vezes em várias obras. Então, poderiam ser outros trechos que trariam a mesma mensagem. Eu escolhi esses porque eu acho que eles podem trazer uma ideia mais lógica, mais sequencial, que podem nos ilustrar. Então, ele vai dizer que as células são animáculos infinitesimais que se revelam domesticados. O que é um animal domesticado? É um animal que obedece o seu tutor, é um animal que vive em harmonia, em paz, de maneira a seus comandos, né? Diferente do animal selvagem. Então ele está chamando a célula de um animáculo infinitesimal que se revela um domesticado. Domesticado por quem? Pela consciência, pelo seu tutor, pelo dono daquele corpo, né? Que é o espírito, que é você. Né, a sua individualidade. Então ela é domesticada por você e, portanto, ela pode responder aos seus próprios comandos. E aí ele vai dizer que as células, quando ajustadas ao ambiente orgânico, demonstram o comportamento natural do operário mobilizado em serviço, sob as ordens da inteligência, comunicando-se umas com as outras sob o influxo espiritual que lhes mantém a coesão. Veja que eu falei lá atrás que o sistema imunológico é constituído de várias células diferentes e que elas precisavam conversar entre elas para que houvesse um entrosamento, uma coesão, uma eficiência, porque se elas não conversam entre elas, elas acabam perdendo a eficácia, a efetividade. Então é a consciência, a inteligência que derrama sobre essas células um influxo espiritual que pode ser positivo ou negativo, dependendo do tipo de pensamento que você está tendo. Então é lá que entra aquela questão da mágoa, da raiva, da tristeza, né? Quando comparado com a alegria, com o perdão, com a prática do bem, com o equilíbrio, com a calma, que produz grupos específicos de substâncias, de influxos espirituais que vão influenciar essas células, tanto através das substâncias químicas orgânicas, como através diretamente das nossas ondas mentais, que têm a capacidade de atuar diretamente nas nossas células. Né? E é isso que o André Luiz vai dizer em Mecanismos da Mediunidade. O pensamento é a força que, devidamente orientada, no sentido de garantir o nível das entidades celulares no reino fisiológico, lhes facilita a migração, ou lhes acelera a mobilidade. Olha só, as células migram mais rápido, são mais ágeis, mais móveis, chegam mais rapidamente ao local de combate, combatem com mais presteza, com mais eficiência, né? Para certos efeitos de preservação ou defensiva, seja na improvisação de elementos combativos e imunológicos, olha aí, ou na impugnação aos processos patogênicos, ou seja, na impugnação, por exemplo, aos tumores, né? Então, nós vemos isso claramente na palavra de André Luiz. E aí ele continua, deduz-se com facilidade que, se é possível, a hipnotização da mente humana com vistas a certos fins, com mais propriedade operar-se-á a magnetização das entidades corpusculares para efeitos determinados no ajustamento das células. Então, o pensamento humano tem essa capacidade de magnetizar, de hipnotizar as nossas células de acordo com o seu desejo, de acordo com esse influxo espiritual. Eu quero que o meu sistema imunológico reaja melhor, eu acredito nisso. Ou não, eu estou triste, eu me entrego, eu acho que nada vai adiantar, nada vai ser útil, as minhas células responderão de acordo com esse tipo de pensamento, com esse tipo de magnetismo com o qual eu estou impregnando-as. Né? Agora, a gente sempre fica pensando assim, né? Nossa, mas eu sou tão bem-humorado, eu pratico bem, eu sempre perdoei, e mesmo assim eu vivo adoecendo, né? Por que isso acontece? Meu sistema imunológico não responde? Ou tudo isso é uma falácia religiosa, uma falácia espiritualista, e nada disso é verdade? É porque nós nos esquecemos que existe um detalhe chamado lei de causa e efeito. Todos nós trazemos um currículo espiritual e que certas coisas elas são quase que inevitáveis na nossa existência atual. Nós precisamos nos ajustar à lei. E se você está adoecendo de maneira insistente, mesmo praticando bem, mesmo sendo uma pessoa correta, a primeira pergunta que nós devemos fazer é: realmente você está vivendo o Evangelho de Jesus ou você acha que está vivendo o Evangelho de Jesus? Você está na superficialidade da vivência ou você realmente está lutando e se transformando para combater a sua vaidade, o seu orgulho, o seu egoísmo? Porque muitas vezes nós achamos que estamos, mas não estamos. Então é preciso ter uma análise honesta conosco mesmo, se realmente estamos vivendo o Evangelho de Jesus.
E a segunda questão é, caso você conclua que realmente está vivendo, é porque você tem um currículo espiritual e tem algumas lesões perispirituais que podem facilitar a invasão de alguns micro-organismos. E é justamente isso que André Luiz vai dizer no livro Ação e Reação. A alma ressurge no equipamento físico, transportando consigo as próprias falhas a se lhe refletirem na veste carnal, como zonas favoráveis à eclosão de determinadas moléstias, oferecendo um campo propício ao desenvolvimento de vírus, bacilos e bactérias inúmeros, capazes de conduzi-lo aos mais graves padecimentos, de acordo com os débitos que haja contraído. Então, essa ideia de nós nos transformarmos para termos um sistema imunológico mais fortalecido, ela deve ser cultivada a longo prazo. E muitas vezes a transformação que nós iniciamos agora, ela só terá resultado e você só colherá os frutos daqui 3, 4 encarnações. Quando você, um espírito melhorado, um espírito mais lapidado, um espírito mais trabalhado, conseguirá conversar melhor e magnetizar melhor as suas células imunológicas e todas as suas outras células, porque agora você está dando os passos iniciais, que são importantíssimos. Sem eles, nós não chegamos no fim da caminhada. Mas não desanimemos, porque a caminhada é longa, né? E nem sempre nós vamos conseguir esse imediatismo em uma única encarnação. Por isso que, às vezes, você mesmo tendo boa vontade, bom ânimo, otimismo e coragem, acaba adoecendo e seu sistema imunológico ainda não responde às suas expectativas. Mas a boa notícia é essa, é que a alma também carrega consigo as faculdades de criar no próprio cosmo orgânico todas as espécies de anticorpos, imunizando-se contra as exigências da carne, faculdades essas que pode ampliar consideravelmente pela oração, pelas disciplinas retificadoras a que se afeiçoe, pela resistência mental ou pelo serviço ao próximo com que atrai preciosos recursos em seu favor. Não podemos esquecer que o bem é o verdadeiro antídoto do mal. E aqui eu gostaria de fazer a interseção entre a imunidade espiritual e a imunidade corporal. Olha o que André Luiz está dizendo. Ele está dizendo que se nós seguirmos orientações que foram dadas por Jesus há 2000 anos atrás, nós conseguiremos induzir no nosso campo orgânico, no nosso cosmo orgânico, todas as espécies de anticorpos, nos imunizando contra as exigências da carne. Quais são esses ensinamentos de Jesus? Ele cita aqui a oração, as disciplinas retificadoras, a resistência mental, o serviço ao próximo. Veja como Jesus já tinha esse conhecimento como Espírito perfeito que era, tendo desenvolvido a asa da sabedoria e a asa do amor de maneira excelsa, de maneira máxima, e já nos traz como médico divino essa ideia de que a oração, o perdão, a prática do bem, a resiliência são capazes de influenciar a nossa saúde orgânica e não só de nos imunizar contra os efeitos dos nossos irmãos desencarnados e encarnados que podem nos atingir espiritualmente. Então a alma já trabalhada, a alma que já conquistou a imunidade espiritual, tem muito mais chance de ser uma alma que consegue manejar muito bem a sua imunidade orgânica. E essa frase, ela é emblemática nesse sentido. E André Luiz nos traz em Evolução em Dois Mundos. Amparo aos outros cria amparo a nós próprios. Motivo porque os princípios de Jesus, os ensinamentos de Jesus, que desterram de nós a animalidade e o orgulho, a vaidade e a cobiça, a crueldade e a avareza, e exorta-nos à simplicidade e à humildade, à fraternidade sem limites e ao perdão incondicional, estabelecem a imunologia perfeita em nossa vida interior, fortalecendo-nos o poder da mente na autodefensiva contra todos os elementos destruidores e degradantes que nos cercam, e articulando-nos as possibilidades imprescindíveis à evolução para Deus. É por isso que eu sempre digo que não há reforço imunológico maior para nós do que a prática cristã, a vivência do cristianismo na sua maneira mais pura, na maneira como Jesus nos ensinou. O mestre, sábio como é, espírito perfeito como era, já era conhecedor dessas ideias.
e por isso ele é considerado médico divino, e é por isso que nós devemos nos esforçar para seguir os seus passos, os seus ensinamentos. E essa estrada que ele abriu para nós e que ele iluminou com a sua mensagem é o caminho mais seguro para que nós conquistemos a nossa paz, a nossa felicidade e a nossa saúde de espírito imortal, aquela conexão perfeita com o Criador, o verdadeiro equilíbrio da alma, como define Emmanuel o conceito de saúde. Então, eu gostaria de responder se há alguma relação entre imunidade orgânica com a espiritualidade e a imunidade espiritual. E sim, há toda uma relação entre essas questões, essas ideias. Eu agradeço a participação nesse canal da AME Maranhão e me coloco à disposição, rogando sempre a Jesus que abençoe todas as AMEs nesse trabalho de divulgar a verdade de Jesus como mecanismo e ferramenta fundamental para a conquista da nossa saúde. Que Jesus nos abençoe nessa jornada, hoje e sempre.